Então, uma boa tarde a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e gostava de vos dar as boas-vindas a este webinar Fogo e Território, Educar para Prevenir. Este é um dos vários, eu diria dos muitos, webinar que a Direção de Serviços de Projetos Educativos tem vindo a desenvolver no âmbito daquilo que é a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, dos seus diferentes domínios. Hoje estamos aqui, enfim, muito ligados às questões do domínio da educação ambiental. Claro que não falamos de educação ambiental sem falarmos de sustentabilidade, não falamos de sustentabilidade sem falarmos de direitos humanos e não falamos de direitos humanos sem falar de interculturalidade. Há de estar tudo intrinsecamente ligado. E, portanto, gostava de vos saudar a todos aqueles que estarão connosco durante esta hora seguinte, agradecer também o facto de terem colocado perguntas, e isso fará também com que os nossos conferencistas possam ter a percepção daquilo que de mais relevante vos preocupa, assola neste momento. E isso é uma perspectiva que temos que ter na Direção-Geral da Educação, nós que trabalhamos essencialmente o currículo que é trabalhado e realizado nas escolas. Este webinar tenho que agradecer à equipa da Educação Ambiental, coordenada pela Helena Gil, ao Amadeu Castro, à Dina Paulino, ao Rui Lima, penso que não, à Joana Batista, e um agradecimento especial à Elsa Mota, que estará aqui no controle técnico de toda esta emissão, para que todos estes professores e alunos que nos irão acompanhar tenham nas perfeitas condições a chegada quer da imagem, quer do som. Dizer-vos que este webinar é um projeto de investigação a decorrer no Situa, que é o Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura, Centro de Investigação do Instituto Superior Técnico, e tem como objetivo pesquisar sobre a percepção e a preparação, enfim, denominada capacitação precoce, para o risco de incêndio rural entre crianças em idade escolar e suas famílias em Portugal. E o que é que isto tem a ver com a educação para a cidadania? Perguntar-me-ão desse lado. E eu direi que tem tudo a ver, ou seja, aquilo que no âmbito dos princípios, das competências e dos valores preconizados no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória como grande documento estrutural de todo o trabalho que é feito nas escolas, nós teremos aqui, objetivamente, que preservar aquilo que é o território em si. E este pensamento crítico e este pensamento criativo, com o raciocínio muito próximo, que nos permite, dentro destas áreas de competência do perfil, chegar a este projeto que tem um processo que faz chegar. E estes projetos e estes processos só fazem sentido quando há impacto dentro da escola, que pode vir, diria eu, na grande plenitude do trabalho que é feito nas escolas, a transformar também o próprio território. Eu falo muito sempre no âmbito dos princípios do perfil da adaptabilidade e da ousadia. E aqui temos que ter ousadia, e o Centro de Estudos teve essa ousadia, para ir à procura de mecanismos que permitam aos jovens ter um outro tipo de compreensão, de raciocínio, mas eu diria principalmente de informação sobre como lidar em cada uma das circunstâncias. E isto permite-nos e permite-lhes, com certeza, ter um olhar diferente, um pouco mais prospectivo sobre aquilo que é o seu território e sobre a forma como o podemos e devemos proteger todos os dias. É sobre esta matéria que os nossos conferencistas aqui vêm falar hoje, e gostava de agradecer-lhes e agradecer também aos alunos que aqui virão testemunhar aquilo que no terreno, no território, já fizeram. É uma prática que temos que ir partilhando, no sentido de estarmos todos imbuídos no espírito de partilha, por um lado, mas de cooperação, por outro, na perspectiva de que se uns fizeram e fizeram bem, então outros poderão fazer, independentemente dos territórios, da mesma forma. Os resultados podem não ser os mesmos, mas com certeza que não serão tão díspares daquilo que aconteceu inicialmente. E pronto, este era o meu preâmbulo. Agradeço muito a vossa presença, é também uma forma de irem chegando os diferentes
intervenientes, ou melhor, os diferentes elementos que vão assistir ao webinar estão praticamente o dobro do quando eu comecei a falar, e passaria a palavra então à Helena Gil, que vai fazer a apresentação dos nossos conferencistas e irá moderar, com certeza, todo este webinar. Uma boa tarde para todos e todas. Muito obrigado. Obrigada, Dr. José Carlos Sousa. Eu quero também saudar todos os que estão a ver-nos. Muito obrigada por ter interesse nesta temática. Acho que vai ser um webinar realmente com algumas informações importantes. E sem mais demoras, uma vez que o Dr. José Carlos já enquadrou este webinar nas nossas competências e explicou o porquê de o estarmos a desenvolver, eu passo já a apresentação à nossa convidada, portanto, a coordenadora do projeto que vai ser apresentado, a professora Isabel Lopa Ramos. Muito boa tarde, professora Isabel, bem-vinda também. Muito obrigada pela sua presença. A professora Isabel é arquiteta, paisagista, doutorada em Engenharia do Ambiente, docente do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Foi com muito gosto que nós tivemos conhecimento também deste projeto e daí acharmos tão interessante que, e uma vez que também foi desenvolvido, ou foi uma primeira parte aproveitado e desenvolvido numa escola, e várias escolas, aliás, e vamos ter o testemunho aqui de uma professora e de 2 alunos, mas vou passar então a palavra à professora Isabel Lopa Ramos para nos explicar o que é este projeto. Até já. Muito obrigada, Helena, por essa introdução, e também ao Dr. José Carlos Sousa. Eu gostaria, em primeiro lugar, eu e a equipa toda, gostaríamos de agradecer o convite para estar aqui hoje neste webinar, e também gostaríamos de agradecer a presença de todos, e contamos também com a colaboração de todos neste projeto. Este projeto, algumas das questões que foram colocadas pelos participantes era exatamente no sentido de saber se, ou qual era a percepção dos alunos e dos portugueses em relação aos incêndios rurais e ao seu risco. E é exatamente este o objetivo deste projeto. Eu vou partilhar aqui agora o ecrã, modo de apresentação. Ou seja, o projeto que nós trazemos aqui hoje designa-se de Fire Be Aware e tem como objetivo exatamente perceber qual é a percepção do risco. A percepção do risco de incêndio rural em Portugal. Ou seja, os incêndios rurais estão a aumentar de frequência. Portugal é um dos países europeus onde se registram mais incêndios rurais, e também no mundo. Ou seja, uma vasta área do território que tem elevado risco de incêndio rural, e com as alterações climáticas esse risco tem vindo a aumentar. Obviamente que o risco é algo que se forma na interseção entre a perigosidade e a exposição, ou seja, quando há, no fundo, um perigo que vem das características do próprio território, e, no fundo, há uma população que depois é exposta a essa perigosidade. Quando nós falamos do risco e de como é que, no fundo, de lidar com ele, há aqui 3 aspectos que são importantes, que é, por um lado, a percepção, é nós percebermos que há um conhecimento de que o risco existe. Uma segunda dimensão, que é a comunicação do risco, ou seja, no fundo, percebermos como é que ele opera e como é que devemos atuar face a ele. E depois uma terceira dimensão, que é, de facto, a atuação perante a situação. Quando nós iniciámos este projeto sobre os riscos de incêndio e a sua percepção, fomos muito também ver aquilo que eram os documentos de política que existiam e as orientações para a sua prevenção.
Uma das perguntas era se nós estávamos aliados a outros projetos. Nós não conhecemos outro projeto que trate da percepção neste sentido que nós estamos a tratar, mas se alguém conhecer, nós temos todos o gosto em nos aliarmos a esses projetos. No plano nacional de gestão integrada dos fogos rurais, no fundo, há aqui várias dimensões que devem ser consideradas. Nós aqui estamos sobretudo focadas em duas, aquelas que têm a ver com modificar comportamentos, e aí as metas do plano são envolver as escolas neste processo e também levar à adoção de melhores práticas nas áreas com risco. E, por outro lado, na dimensão que respeita à valorização dos espaços rurais e o papel do ordenamento do território nessa valorização, por exemplo, através dos programas de reordenamento e gestão da paisagem, que estão em curso agora em várias áreas do país. Ou seja, os objetivos do projeto são, por um lado, compreender a percepção do risco de incêndio rural e a sua preparação para gerir esse risco na população jovem. Por outro lado, compreender a percepção das famílias dos alunos, ou seja, outra questão era como é que nós chegamos à comunidade, exatamente é também, no fundo, o que os alunos levam para casa e que nos dá informação também sobre a sua própria comunidade. E, por outro lado, no fundo, também, ao ir à escola, contribuir para a educação, para uma melhor gestão do risco daquela população. Em relação à amostragem, também é uma das questões colocadas. Nós estruturámos, no fundo, é uma amostragem aleatória estratificada, que tem como principais variáveis, por um lado, a existência de risco, e, por outro lado, a experiência de risco, ou seja, no fundo, qual é que é, para percebermos qual é que é a diferença de percepção quando há risco, mas não há experiência, e vice-versa. Nós temos dois tipos de inquéritos que fazemos. Por um lado, há famílias dos alunos e outros aos próprios alunos. Em relação àqueles que são as famílias dos alunos, estão focados sobretudo na dimensão do ordenamento do território, ou seja, perceber como é que as famílias entendem que as várias medidas de ordenamento do território, como estão nos vários planos, por exemplo, no plano diretor municipal e noutros planos, como é que no fundo, esse contexto legal e essas orientações e essas medidas que se podem tomar, como é que elas são capazes, de facto, de prevenir o incêndio, e também qual é que é a sua disposição para contribuir para essa atuação e perceber também qual é que é o seu papel enquanto interveniente na prevenção e enquanto ator no próprio território. Boa tarde, eu vou apresentar um bocadinho os questionários que são aplicados em sala de aula e o processo de envolvimento das escolas neste projeto. O questionário visa muito avaliar a percepção de risco de incêndios. Para isso, ele avalia fatores cognitivos, fatores experienciais e fatores socioculturais. Os fatores cognitivos, é importante nós percebermos que tipo de conhecimento de causas é que os alunos têm, qual é o conhecimento que têm sobre as consequências destes incêndios e qual é o conhecimento das respostas ou medidas de mitigação que poderão eventualmente ter. Fatores experienciais, temos a experiência com incêndios, se os alunos já tiveram ou não experiência com incêndios, e que tipo de emoções também podem desenvolver numa escala de medo e de raiva. Também a identidade ao lugar e a distância psicológica destes eventos de incêndios. Depois, em termos de fatores socioculturais, as normas sociais e a percepção da responsabilidade social também são fatores que podem afetar então a percepção de risco e são importantes avaliar. Obviamente, temos sempre em consideração em todos os questionários os fatores sociodemográficos.
Então, em termos de envolvimento das escolas, a Direção-Geral de Educação deu-nos aqui um apoio logo inicial ao enviar e-mails para os nossos 69 conselhos que foram selecionados em termos de amostra, de acordo com o que a professora Isabel mencionou, e depois a equipa da Fire Be Aware enviou e-mails para estas escolas e também tentou arranjar aqui aquilo que nós chamamos de escolas amigas, contactos internos para agilizar o processo de recolha de dados e do envolvimento na atividade que contempla este projeto. E, portanto, conseguimos já 28 conselhos, o que representa cerca de 40% da nossa amostra, com 33 turmas em que os questionários foram aplicados, e quando eu falo de questionários, inquéritos, também falo da atividade em si, porque contempla um quiz que a minha colega Bárbara irá falar, e portanto neste momento temos cerca de 800 alunos, que vai crescendo dia a dia, porque os resultados continuamos a aplicar nas escolas neste momento, e já recepcionámos 230 inquéritos, mas como eles vêm por correio, certamente muito mais estarão ainda por averiguar. Isabel. O que é que contempla este projeto? Este projeto contempla, quando nós entramos em contacto com o agrupamento e as escolas, é-nos normalmente dado um contacto de um coordenador de cidadania. O projeto está integrado nas aulas de cidadania por causa do programa, porque é um programa que tem uma componente de risco, e nós aqui estamos a falar de risco de incêndios, e portanto este coordenador tem faz um elo de ligação entre a equipa e a escola, para conseguirmos então fazer o agendamento, perceber o número de alunos que cada turma tem, e poder coordenar trabalhos e agendar e também enviar os consentimentos informados, que é o processo a seguir. Os consentimentos informados geralmente são enviados por correio, porque os nossos técnicos não estão propriamente encostados às escolas, à exceção aqui do caso de Évora, porque eu sou de Évora e a professora convidada também é de Évora, em que eu tive a oportunidade de fazer isto pessoalmente e ir entregar os consentimentos informados. Depois pede-se que aos professores aqui a reunião destes consentimentos informados e o máximo de autorizações possíveis, para que no dia em que se vai aplicar os questionários e o quiz aos alunos haja um maior número de participantes. Esta atividade é desenrolada numa aula de cidadania, normalmente tem uma duração de 45 minutos, e é realizado pelo investigador, o que quer dizer que o professor apenas dá apoio na aula, todo o resto, desde o material que nós levamos, é tudo desenvolvido por nós e levado por nós, e portanto é uma aula extra para o professor. Depois, relativamente ao questionário dos pais, que foi que a professora Isabel disse anteriormente, os questionários dos pais, eles são entregues aos alunos no dia da atividade, e depois os alunos trazem para ser recolhido pelo professor, e aqui nós também já deixamos um envelope ao professor com as direções, tudo indicado, para que ele possa colocar este questionário no correio, os questionários no envelope e depois no correio. Eu vou dar continuidade, a Bárbara vai dar continuidade a esta parte. Bárbara. Então, no processo de realização da atividade em sala de aula, logo quando chegamos, é pedido aos alunos os consentimentos informados dos pais, cujas autorizações são dadas pelos mesmos para que os alunos realizem a atividade. Segue-se a realização do questionário dos alunos, com uma duração de 20 minutos, em que é explicado que vão realizar um questionário que tem o intuito de saber a percepção deles sobre os incêndios, não os induzindo a qualquer tipo de resposta. No final do questionário dos alunos é entregue os dos pais, que eles vão levar para casa, para que depois possam trazer para o diretor de turma ou para o professor presente, para serem enviados por correio, como a Raquel disse, para o técnico. Segue-se assim o quiz, que é uma atividade que dura 25 minutos, cujos alunos são divididos por grupos e pretende ser feito um certo número de perguntas, e os alunos levantam o número da pergunta e a resposta que consideram correta. No final, são atribuídos pontos às equipas
sendo que há uma equipa vencedora. Pode passar. O quiz é assim composto por 12 questões de escolha múltipla, sendo que temos aqui presentes 2 exemplos, sendo que a cada 2 perguntas é dada a resposta e uma breve explicação aos alunos de qual a resposta correta. Aqui temos um exemplo da realização do quiz em sala de aula. Este aqui pretende promover o espírito de equipa, sendo que os alunos compartilham tanto ideias como conhecimentos numa discussão aberta que lhes permite adquirir o máximo de informação em situações de perigo. Este quiz serve assim como uma retribuição de aprendizagens, não só para os alunos, mas também para os docentes. Isto aqui são os nossos contactos, nós e a nossa equipa. O que eu gostaria aqui de enfatizar é que nós temos vindo a fazer este trabalho já nas várias escolas e achámos muito interessante, de facto, os participantes que se inscreveram na ação 12 e que eu espero que estejam aí do outro lado, no fundo, a participarem neste evento. E entre aqueles que se inscreveram na ação de hoje, 22 fazem parte dos 11 conselhos já envolvidos. Gostaríamos imenso de agradecer àqueles que já participaram e colaboraram connosco. 28 fazem parte de 20 conselhos da nossa amostra inicial, que eram os 69, que no fundo, de acordo com aquela amostragem aleatória estratificada que eu falei inicialmente. E é estes que nós gostaríamos de apelar, de facto, que nos contactassem, que respondessem também aos contactos que, entretanto, fizemos. Vários deles nós usámos um contacto, mas às vezes não é sempre o melhor, às vezes as pessoas mudam, e no fundo, se estão aqui e se estão a ouvir e se fazem parte de um destes conselhos, agradecíamos imenso que nos pudessem contactar a nós ou à doutora Helena Gil na DGE, no sentido de nós conseguirmos também ir à vossa escola e fazer esta atividade convosco. E depois há os 170 que se inscreveram e que fazem parte dos outros conselhos. Nós, neste momento, para além daquela amostragem aleatória que fizemos, também estamos a considerar expandir para outras escolas e, por isso, temos todo o gosto em ir também à vossa escola fazer esta atividade. Uma das perguntas era se nós estávamos a fazer não estávamos a fazer escolas privadas, não estavam na nossa lista inicial, mas temos todo o gosto também, se vem de alguma escola privada, em poder fazê-lo. Nós estamos a fazer neste momento só o âmbito nacional e estamos a fazer só no território continental, e é com todo o gosto que também, numa das perguntas, vinha associada a escola Abel Ronfo de Guimarães, que se mostrou já disponível para colaborar e temos todo o gosto em receber. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Isabel. Eu agora passo a apresentar a engenheira Raquel, que já esteve aqui connosco e falou, portanto, engenheira do ambiente, estagiária de Situa no âmbito do mestrado de Psicologia Social das Organizações e do Trabalho, que já teve. Muito obrigada também pela sua prestação, foi realmente muito interessante. E também já esteve connosco a Bárbara Martins, mestre de Ordenamento do Território e Urbanismo, e que também é elemento desta equipa que está a desenvolver este projeto do Situa, e tem a particularidade também de ser bombeira voluntária em Proença a Nova, portanto sabe bem daquilo que está a falar também. Eu vou passar agora à professora Josefina Jesus da Silva, que é docente de Educação para a Cidadania e Desenvolvimento, de Português, Francês e Espanhol, no agrupamento de escolas André de Gouveia, e que nos vai falar de como é que teve conhecimento deste projeto e o que é que aconteceu na sua disciplina e como é que foi desenvolvido na escola. Depois, já agora, passo também mais tarde para o Gonçalo Fialho Espanhol, que é aluno do 7º F, deste agrupamento de escolas, e frequenta a Escola Básica Conde de Vilalva. E também da mesma escola,
falará também, mostrará o seu testemunho, a Leonor dos Santos Aguiar, que também é aluna do 7º E. Portanto, passo então agora à professora Josefina. Professora, diga-nos como é que aconteceu este projeto na vossa escola. Boa tarde a todos. O desafio foi-me lançado por um intermediário, digamos assim, entre a minha pessoa e a pessoa da engenheira Raquel, que já foi apresentada, no sentido de, nas minhas turmas de cidadania e numa terceira turma de uma outra colega, ser feito um questionário, então, sobre fogos e incêndios no campo. Na altura, eu fiquei a perceber que seria só para passar o questionário. E então achei que era uma passagem muito fugaz pelas nossas vidas na escola da engenheira Raquel e perguntei-lhe se não podíamos tratar o tema, pronto, desenvolver. E a engenheira Raquel disse: sim, senhor, eu tenho um quiz, vamos então, depois deles responderem, avançar e fazer isso nas aulas com ele. E assim foi, pronto. Realmente as respostas dos nossos alunos, a maior parte delas, às perguntas foram acertadas. Alguns ficaram ali um pouco, pronto, porque também é verdade que na nossa zona, no Alentejo, os fogos não são muitos, e ali à volta de Évora, pronto, lá haverá um campozinho de trigo que arde, que já não é pouco, não é? Mas o objetivo então foi mesmo que as causas, as consequências, como dizia há pouco a engenheira Raquel, e a proteção, digamos assim, de toda a gente que está envolvida nestes incêndios, se perceba e toda a gente contribua para que eles não aconteçam, esses incêndios. Realmente, pronto, houve discussão, houve participação dos alunos todos, que pronto, acabaram por refletir, se calhar, sobre temas que para eles não são habituais. E eu acho que é importante realmente levarmos os nossos alunos a pensarem que a vida não é só o que está dentro da escola, com os amigos, com a família e tudo mais, há muito mais para além disso. Se calhar olhamos para a televisão na altura do verão, não é? Vemos muitos incêndios, provoca-nos algum sentimento de tristeza até, não é? E de preocupação, mas provavelmente desligamos. Mas eu penso que, pelo menos estas duas turmas minhas, onde a engenheira Raquel fez os questionários e depois apresentou o quiz, penso que eles ficaram despertos para o perigo dos fogos e que realmente essas tais imagens de que eu falava, que costumam passar na televisão, não os vão deixar indiferentes. E penso que eles vão tentar também, no futuro, se não enverdar e serem bombeiros ou serem agentes de proteção civil, pelo menos pensarem, quando passam por algum local onde há muito lixo, onde há matas cheias dos tais elementos que ativam logo os fogos muito rapidamente, eu acho que eles vão começar a atuar também e se Pelo calhar menos até agora. Pelo menos ficou a reflexão e eles podem passar testemunha e dar a sua impressão daquilo, do tema que é tão importante para nós e refletirem sobre estas questões, não é? É isso mesmo, e pronto, as aulas de cidadania eu sei e tenho cada vez mais esta visão de que são muito importantes quando nós falamos de temas também que são do nosso dia a dia, da nossa vida, não é? Da vida do nosso país e não só. E pronto, e que realmente temos que fazer algo e contribuir para que as coisas não avancem, os incêndios neste caso, né? Não Claro. avancem. E eu penso que com a turma do Gonçalo, porque eles são de turmas diferentes, o Gonçalo é do 7º F, com o Gonçalo, este segundo período já estamos a trabalhar outro tipo de riscos. Okay. Portanto, eu acho que também são importantes, o das cheias, o dos sismos,
pronto, demos continuidade. Na turma da Leonor isso não foi possível porque a diretora de turma nos pediu que trabalhássemos na área da cidadania um outro aspecto ligado com Évora Património Mundial e pronto. Claro. E então Claro. estamos noutra Eu vou área. só pedir então ao Gonçalo, boa tarde, Gonçalo, para dar o testemunho dele sobre o que é que achou deste projeto. Gonçalo, olá. Olá, Então, diz-me lá, queres-te apresentar, dizer mais alguma coisa sobre ti ou já está tudo dito? acho que já está. Já está? Então vá, diz-nos o que é que tu achaste deste projeto sobre os fogos e daquilo que vocês fizeram na escola, diz-me lá. Eu achei que foi uma atividade muito interativa entre os alunos, o professor e a atividade em si. A experiência ajudou a que se perceba como agir em caso de um fogo e também a melhor forma de segurança, para que eles não existam, Ok. tais como a limpeza dos terrenos e atenção ao fazer fogueiras. Acho que os meus colegas também gostaram muito da temática dos fogos e foi muito divertido debater o tema, porque nós aprofundámos muito. Na minha opinião, senti uma junção de sentimentos, como a curiosidade em saber mais, e ficámos fascinados por coisas que não sabíamos, mas também foi muito divertido. Eu acho que levou à reflexão, mas não houve nenhuma questão muito aprofundada entre os colegas. Partilhei com a minha família e com os meus outros amigos, mas de uma forma geral todos tivemos a mesma visão dos fogos florestais. E por fim agradeço pela vossa atenção e por me ouvirem, e passo a voz para o próximo orador, a Leonor. Não, espera aí, antes de passar para a Leonor, eu ainda só queria saber uma coisa. Para ti, então, pelo que nós percebemos, foi interessante tu teres conhecimento desta temática e, pelo que eu percebi daquilo que tu disseste, eu que ainda não tinha falado contigo, sem ser hoje, não é? Pelo que tu disseste, gostavas também de aprofundar mais essa situação, este tema, é isso? Com os teus amigos. Então, é uma proposta que podes fazer aos teus professores das outras disciplinas, ou não? Acho que Achas sim. que sim? Uhum. Então, vamos passar à tua colega, à Leonor. Leonor, olá, Leonor. Olá, Leonor. Está tudo bem? Obrigada, Raquel, por ter esta oportunidade por me terem aqui. Obrigada por me teres dito Obrigada. isso. Olha, então eu vou fazer a mesma pergunta que fiz ao Gonçalo. Tu participaste neste projeto e o que é que tu achaste? Eu achei que foi um tema assim, bastante importante. Como a minha professora disse, no Alentejo não há muitos fogos, mas também é um tema que a gente tem que falar. Em caso de incêndio, para a gente prevenir e para a gente saber o que é de fazer. Eu, na minha opinião, eu gostei muito da atividade, porque é uma atividade diferente. Como o Gonçalo disse, uma atividade interativa, uma atividade diferente. Eu gostei muito, os meus colegas também gostaram. E depois a gente até comentou no final, porque a gente gostou, a gente achou aquilo interessante. Uhum. E aquilo a gente também aprendeu coisas novas, que havia certas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu gostei, achei interessante. Olha, diz-me uma coisa. E tu achas que aquilo que vocês aprenderam, Gonçalo e Eleonora, aquilo que vocês aprenderam ali, se encaixa ou tem alguma coisa a ver com algumas disciplinas que vocês têm? Sim, eu acho que tem a ver com um bocadinho de tudo, no caso. Exatamente. Portanto, essas disciplinas também podem contribuir para vocês terem mais conhecimentos sobre esta temática, ou não? Sim. É? E outra coisa que vocês disseram aí é que estão também a falar em nome dos vossos colegas, o que eu estou a achar interessante. O que quer dizer que vocês não estão a falar em nome próprio, mas recolheram também as opiniões dos colegas. É isso, Gonçalo e Leonor? Sim. Muito bem. Sim, senhor. Fico muito contente com isso. Ora bem, obrigada pela vossa prestação. Eu queria aqui também dar continuidade àquilo que a equipa que está a investigar já referiu e as professoras referiram, esta questão de educação para a cidadania ser também o elo principal e o foco
das aprendizagens que se podem ter em várias temáticas. Em continuidade do que a professora Isabel também já respondeu a quem se inscreveu e quem nos está a ver, algumas coisas eu gostaria também de dizer. Se alguém aqui da equipa quiser também continuar nas respostas a quem nos está a ouvir, que nos colocaram, eu agradecia também. Portanto, o que é que nos perguntam sobre este tema? Por exemplo, perguntam-nos como é que se faz, como fazer os simulacros nas escolas. Ora bem, quem é de escola, e nós estamos a falar também para docentes, principalmente docentes e alunos, nós sabemos que a Proteção Civil, em cada um dos municípios, faz esses simulacros, são obrigatórios, que são sempre através do CDOS, que são quem faz esses simulacros nas escolas, é obrigatório fazerem. Portanto, os simulacros de risco, e isto tem a ver não só com o domínio de cidadania do risco e também do ambiente, mas neste caso é mais risco, fazer estes simulacros na escola obrigatoriamente. E também nos perguntam como é que se pode sensibilizar os alunos para a importância de prevenir os fogos rurais. Precisamente começando a falar deles. Como aconteceu aqui neste agrupamento e que se foi dado conhecimento pela professora, é começando a falar, os docentes ou os alunos que trazem essas preocupações para as escolas, os docentes falarem neles, os colegas falarem deles e daí começar a haver informação, passagem de informação para os alunos. Portanto, a primeira coisa a fazer nas escolas é realmente falar sobre os assuntos, ver o que é que interessa aos alunos, ver o que é que está na atualidade, tal qual como falou a professora Isabel, e perceber o que é que se pode fazer e desenvolver também projetos deste género, e a professora Isabel fez aqui o convite às escolas para entrarem em contacto, se estiverem interessados, e aquelas que ainda não responderam aos pedidos que nós, a Direção-Geral, enviamos e também a professora Isabel enviou, se quiserem realmente a partir de agora fazer essa avaliação, pedir para irem lá à escola, também estão à vontade. Depois temos aqui, por exemplo, uma pergunta que nos fazem, que é perguntar se é possível trabalhar estes temas com crianças de educação pré-escolar. Claro que sim, que é possível começar a motivar os jovens, as crianças, em qualquer um dos temas, não é só neste tema, em qualquer um dos temas, na educação pré-escolar, como é óbvio. Também nos perguntam depois se há algum projeto para o primeiro ciclo. Sim, nós também já temos, e já há um webinar online, que foi feito também connosco, sobre este tema precisamente, que é o projeto A Raposa Chama. Portanto, há colegas aqui que já saberão que existe este projeto, é irem à nossa página também da Direção-Geral de Educação, Educação para a Cidadania, e no domínio estão lá, e os webinars também estão todos online para consulta. Portanto, este projeto da Raposa Chama é precisamente um que chama a atenção para este tema. Há se é abordado, também perguntam se é abordado por profissionais e se há materiais disponíveis. Também já há materiais disponíveis para os professores, para os docentes, os alunos, poderem trabalhar nas escolas estes temas. Portanto, professora, eu agora pedi a atenção e pedia que a equipa pudesse estar visível. Gostaria de saber também se têm mais alguma coisa a comunicar aqui às escolas e dar a entender como é que se pode trabalhar estes temas, se alguém tem mais alguma indicação para trabalhar este tema nas escolas. E se
o que é que acharam da participação dos alunos neste vosso inquérito, nesta vossa ida às escolas. Qual foi a vossa percepção, já que estamos a falar de percepção também, qual foi a vossa opinião? Bárbara e Raquel, se calhar falavam sobre a experiência, vocês é que vão lá. Sim, eu queria até falar sobre uma das questões que era do 8º ano, se nós fazíamos a atividade para o 8º ano, e a nossa amostra contempla precisamente o 7º ano. Foi uma opção, porque temos o final do ciclo do 5º e 6º ano do 2º ciclo e, portanto, foi uma opção, não era possível fazer uma amostra tão grande, e, portanto, o 7º ano foi aquilo que nós considerámos para termos uma noção de qual era a percepção já naquele ano. Relativamente à participação dos jovens na atividade em si, somos 2 técnicas a fazer a implementação, eu só fiz no Alentejo e, portanto, a Bárbara falará também um pouco da experiência dela. É curioso porque, tal como a professora Josefina disse, nós estamos no Alentejo, não é? E no Alentejo não há propriamente florestas. Há floresta ao montado, mas eles aqui à volta têm mais o cultivo. Mas foi muito interessante estimular a participação deles e eles perceberem até que ponto, algumas dúvidas que eles tinham, até que ponto é que terrenos que estão semi-abandonados nós não deveríamos poder fazer a limpeza e poder fazer esse tipo de ações. E aqui para envolver os alunos e cada vez mais, é de facto, e porque eu também trabalho para o município de Évora, e em Évora existe essa possibilidade, não sei relativamente aos outros concelhos, mas existe a possibilidade de chamar o município à participação mais ativa em determinadas ações, como se nós fazemos também ações de limpeza nas escolas cá fora, com a participação da Câmara no que diz respeito aos resíduos, também conseguimos fazer outro tipo de ações relativamente aos terrenos e a participação mais ativa, no sentido de que para que as crianças e jovens estejam mais sensibilizados, precisam de agir também para perceberem que são pessoas que podem de facto fazer essa diferença. Assim como apanhamos o lixo, também se pode fazer atividades que tenham a ver com os incêndios e com a prevenção de incêndios, e aconselho às escolas a chamarem também as autarquias para a participação. E tal como a doutora Helena falou, a Proteção Civil, aqui também no concelho, como é óbvio, em todo o lado, tem uma participação bastante ativa. É preciso que as escolas também as convoquem para poderem fazer esses simulacros e essas formações, porque isso está contemplado no programa de educação local normalmente, e temos que puxar aqui um bocadinho as várias entidades para conseguir levar alguns dos projetos avante. Se a Bárbara quiser falar. A experiência que eu tenho tido das escolas tem sido muito positiva. Consegue-se perfeitamente ver as disparidades em territórios mais a litoral e mais a interior. Sobretudo, o que eu tenho notado é que quanto mais para o interior centro, mais noção as crianças têm do tipo de risco presente e que correm. E é muito gratificante ver que, sobretudo através do quiz e de todos os ensinamentos que eles transmitem, que nós lhes transmitimos, eles até acabam por contar histórias que já vivenciaram, que já passaram, que se revêem naquilo, e que muitos deles me dizem: nesta altura, se eu tivesse ouvido falar nisto, sabia o que é que eu tinha de fazer, ou o que é que dizia ao meu pai para fazer, por exemplo. E também é muito isto que pretende o projeto, é que eles também levem para casa, para as suas famílias, para os amigos, estes tipos de ensinamentos sobre as situações de incêndio. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito interessante, e já agora nesta questão e no seguimento do que foi dito, existe trabalho que está a ser feito pelas CIM, portanto pelas comunidades
intermunicipais em relação a esta temática dos fogos rurais, nomeadamente também para dar resposta ao Plano Nacional de Gestão dos Fogos Rurais, que nós também estamos a trabalhar nisso. Portanto, há realmente aqui uma conjugação de esforços, tanto dos municípios como da Direção-Geral de Educação e também dos outros parceiros todos, para que estas temáticas estejam na ordem do dia e que realmente as escolas também participem com projetos e com informação relevante para os nossos jovens e que isto não fique em saco roto, não é? E seja realmente um problema que seja comatado ativamente pelos jovens e que não deixem que a informação não seja passada. E esta ideia que vocês têm e que trouxeram, nós também partilhamos, de passarem para os pais. Portanto, realmente não ficar só na escola, mas estas preocupações e estas soluções e estes ensinamentos também passarem para os encarregados de educação e também para a comunidade em geral, não é? Portanto, eu não sei se quererão dizer mais alguma coisa sobre o vosso projeto, que eu acho muito interessante. Se calhar ainda acrescentar que pronto, o quiz é, como a Bárbara e a Raquel já referiram, o quiz é uma peça fundamental desta nossa atividade aqui na escola. São 12 perguntas, frequentemente não se conseguem no tempo disponibilizado discutir todas. Mas nós também disponibilizamos o material que preparamos com o quiz aos professores que quiserem dar depois continuidade a essa temática noutra aula, dar algum seguimento. E isso, no fundo, também possibilita também, no fundo, dar uma continuidade à discussão e uma continuidade àquilo que é preciso, no fundo, comunicar devidamente para a atuação face ao risco. O aspecto, e tal como a doutora Helena disse agora, a questão de levar para a comunidade é um aspecto que nos é muito caro, porque a comunidade também atua, não é? Ou seja, não são só os comportamentos dos alunos propriamente ditos, mas também a comunidade enquanto atores. E a comunidade enquanto, no seu entendimento do que é que são as diferentes formas de intervir no território. Nós vimos de uma área de território e urbanismo, e por isso não é só o facto de, por exemplo, no Alentejo não haver uma floresta diferente daquela que existe no centro e norte de Portugal, mas também existe um povoamento diferente, não é? Ou seja, um povoamento muito mais aglomerado, que também, no fundo, tem características diferentes perante a situação de perigosidade. Ou seja, perceber o território é fundamental. Ou seja, não é só perceber o risco per si do que é que são as espécies que no fundo, têm maior potencial combustível ou não, mas também perceber o território, saber ler o território, saber como é que se transforma o território e como é que essas transformações podem, de facto, ter um impacto naquilo que é o risco e naquilo que é a vida das pessoas, e da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que temos que ir, quando falamos de fogo, temos que passar daquilo que é a combustão propriamente dita para o território, para uma aprendizagem de território e cidadania, e por daí que também este espaço de aprendizagem nos seja muito caro. Muito obrigada. É realmente isso. E outra mensagem que eu também gostaria de passar é que quando nós tratamos destes assuntos, e vocês foram à escola, e é muito bom ter quem vá e tenha estes conhecimentos, mas que não fique só por aquele dia, não é? Que os temas que depois são tratados e até desenvolvidos para outras perspectivas. Isso é que realmente faz com que as coisas se desenvolvam e os alunos não percam o fio à meada e juntem, como eu perguntei há bocado ao Gonçalo e à Leonor, juntem com os conhecimentos que têm de outras disciplinas, porque só isso é que faz sentido, não é? Só esses conhecimentos é que depois também vão dar valor, digamos assim, àquilo que eles poderão
atuar e fazer. Se não tiverem então assim mais nada para nos comunicar, o nosso tempo está quase a acabar. Estaríamos aqui muito mais tempo a falar sobre este assunto. Eu acho que vamos ter a oportunidade de continuar a falar sobre isto, até porque gostaria de saber depois o resultado, não é? E o que é que se poderá fazer. Acho que seria também muito interessante termos mais testemunhos de outras escolas e de outros alunos. E aqui fica o desafio também para os docentes que nos estão a ouvir, para os alunos que nos estão a ouvir, para os pais que nos estão a ouvir, porque realmente é um assunto que nos diz respeito a todos, não só para quem está a viver ou a morar naquelas pontos mais problemáticos de risco de incêndio, mas para todos. Queria agradecer à equipa que está com este estudo, que é coordenado pela professora Isabel Lopa, também a engenheira Raquel, a professora Fátima Bernardo, também muito obrigada, Bárbara, por tudo também que tem feito, e esta ida às escolas, que também é muito bom para nós. Queria agradecer também à professora Josefina, que também agora já pode aparecer, aos alunos, ao Gonçalo Fialho e à Maria Leonor, a todos a participação que aqui tiveram e a disponibilidade de estarem aqui. Muito obrigada a todos. Foi um gosto tê-los connosco. Muito obrigada.